A Lituânia é um dos poucos países que ostenta lá no Palácio Presidencial a bandeira da OTAN. E quem me explicou isso foram os próprios lituanos. Esse gesto simbólico diz muito sobre como a sombra da antiga União Soviética ainda ronda o país. Exibir a bandeira da OTAN, que é o bloco militar liderado pelos Estados Unidos, é quase que um recado permanente para o vizinho mais poderoso, a Rússia. Apesar de ser independente há quase 40 anos, o avanço russo sobre países vizinhos como a Ucrânia reacendeu na Lituânia o medo de que Vladimir Putin queira reconstruir zonas de influência soviéticas. Algo que, olhando daqui da América Latina, pode parecer distante, mas que ali é sentido de uma forma muito mais concreta. O trauma soviético não foi apenas político, ele também moldou a economia lituana. Hoje, a Lituânia se define como uma economia de mercado aberta. A geração mais jovem fala inglês fluentemente e não demonstra nenhum apego ao passado russo. Foi justamente sob essa pressão geopolítica que o país construiu sua estratégia de crescimento, exportar serviços pelo mundo e reduzir qualquer dependência da Rússia. É isso que a gente vai entender neste último episódio da série do Invest News. Como funciona a economia lituana hoje e como o país lida com esse passado soviético. Se você olhasse a Lituânia dos anos 1990, nada indicava um futuro promissor. Eu conversei com a economista Greta Ilikite, que me explicou que o país renasceu extremamente pobre. Não havia grandes indústrias nem conglomerados empresariais relevantes. Na época, a renda per capita lituana era cerca de 30% da média da União Europeia. Hoje, quase 40 anos depois, o país se aproxima de 90% da renda média europeia, um dos saltos mais rápidos do continente. A Greta me disse também que essa transformação veio de uma reconstrução quase total. Reforma do sistema legal, investimento em educação, eficiência de governo e segurança jurídica para os investidores. O objetivo era claro, criar um país confiável para fazer negócios. A entrada na União Europeia e na OTAN lá em 2004, com a adoção do euro em 2015, consolidaram esse reposicionamento. A Lituânia deixou de olhar de vez para Moscou e passou a olhar para o mundo. Quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, empresas locais começaram a reduzir a dependência do mercado russo. Já quando a guerra da Ucrânia explodiu em 2022, a Lituânia já estava preparada. O país cortou relações com a Rússia e acelerou a independência energética, substituindo o gás e o petróleo russo por fornecedores como Noruega e Arábia Saudita. Hoje, quase 70% da eletricidade da Lituânia vem de fontes renováveis, reflexo dessa estratégia. Mas o medo de Moscou não desapareceu, ele continua sendo um fantasma permanente na política local. Do ponto de vista econômico, a Lituânia opera com dois motores principais, logística e tecnologia. A posição geográfica da Lituânia favorece o transporte de cargas entre os países bálticos e o resto da Europa. E o setor de tecnologia, como a gente mostrou nos episódios anteriores, virou um vetor de crescimento sem limites. É uma economia fortemente dependente da exportação de serviços. Até porque a população atual, de cerca de 3 milhões de habitantes, limita o crescimento baseado em consumo interno. Mesmo assim, ainda existem grandes grupos empresariais para o tamanho da Lituânia. No varejo, o grupo Máxima domina o setor de supermercados lá no Báltico. A refinaria Orlen, controlada por um grupo polonês, é a empresa mais valiosa do país. A rede de postos Viada, o posto BR deles, é a maior da Lituânia. Outro nome importante é o grupo Avia Solutions, um conglomerado de serviços de aviação nascido na Lituânia e hoje com residência fiscal em Dublin. A Avia, inclusive, opera no Brasil por meio da Avion Express. Mesmo com esse dinamismo, o mercado de capitais local ainda é pequeno. A bolsa lituana, operada pela Nasdaq, tem poucas empresas listadas. Companhias que crescem rápido tendem a buscar capital em centros financeiros maiores, como Londres, Frankfurt. Isso reforça uma característica central da economia lituana. O país pensa no mercado internacional desde o início. É por isso que empresas como Vinted, Nord e Hostinger operam globalmente desde o início, inclusive com forte presença no Brasil, Estados Unidos e Índia. Talvez a melhor forma de entender a Lituânia seja essa, um país pequeno que aprendeu a conquistar clientes fora de casa porque essa era a única forma de sobreviver. E foi essa estratégia que mesclou tecnologia, logística e novos grupos empresariais que transformou um país que parecia fadado à pobreza em uma das economias mais eficientes da Europa.